Quem contra ti, ó Pai. Boa noite. Boa noite. Shall we commence with another word of prayer? Podemos começar com mais uma palavra de oração? Our loving Father, Nosso amorável Pai, thank you for this weekend. obrigado por este final de semana. Thank you for your mercies. Obrigada pelas suas misericórdias. Thank you for keeping us safe through the last week. Obrigada por nos manter seguros durante toda a semana que se passou. Thank you for being with us this day. Obrigada por estar conosco durante todo este dia. Heavenly Father, Pai Celestial, because you were with us this last week, porque o Senhor esteve conosco na semana que passou, even though we do not deserve your protection, nós sabemos que nós não merecemos a tua proteção. we have the assurance that you will be with us in this new week. E nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco nesta nova semana. We thank you, Father, that you are who you are. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem o Senhor é. You do not change, O Senhor não muda. and your love for us never changes. E o seu amor por nós nunca muda. And your attitude toward us never changes. E a atitude do Senhor para conosco nunca muda. We thank you, Father, that we can always come before you in confidence. Nós agradecemos ao Senhor porque sempre podemos chegar com confiança até o Senhor. We can open our hearts to you. Podemos abrir os nossos corações ao Senhor. We don't need to hide anything from you, Nós não precisamos esconder nada do Senhor, because you are not waiting to punish us. porque o Senhor não vai nos punir, não está esperando para nos punir. You are just waiting for us to be honest. O Senhor está apenas aguardando que sejamos honestos. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for what you are teaching us, pelo que o Senhor tem nos ensinado, what you are revealing to us of our own hearts, pelo que o Senhor tem revelado sobre os nossos próprios corações.
Thank you that you're so patient with us. Obrigada porque o Senhor é tão paciente conosco. And now as you speak to us once more, E agora que o Senhor vai falar conosco mais uma vez, we continue to pray that your Holy Spirit will be with us and in us. nós oramos para que o Santo Espírito esteja conosco e em nós. That you may impress our hearts Que o Senhor possa impressionar nosso coração with the wonderful love that you have for us. com o maravilhoso amor que o Senhor tem por nós. That our selfish hearts will be broken Que os nossos corações egoístas sejam quebrados. and you can make us again. E o que o Senhor possa nos criar novamente. Please be with us this evening. Por favor, fique conosco durante esta noite. We need you, Father. Precisamos do Senhor, Pai. We thank you in the Nós- name of your Son. Nós agradecemos no santo nome do seu Filho. Amen. Amém. Alguns dos irmãos gostariam de se voluntariar para ler os versos desta palestra, deste estudo? Alguém gostaria de ler? Pode ser. Irmã, qual é seu nome, irmã? Leila. Irmã Leila. Tonight, Esta noite, we're going to look at a very important subject. nós vamos estudar um assunto muito importante. Ele nos perdoa. Thank God for that. Sorry. I'm very grateful for that. Eu sou muito grato a Deus por isso. Because if He was not willing to forgive us, Porque se Ele não desejasse nos perdoar, what hope would we have? que esperança nós teríamos? Now, before we talk about His forgiveness, Mas antes que nós falemos sobre o seu perdão, I want to touch a little bit more on this new creature. eu gostaria de ampliar um pouquinho mais esse assunto da nova criatura, The work on the heart, a obra no coração, and how this needs to be our priority. e como isso precisa ser a nossa prioridade. Let's read this quote. Vamos ler esta citação em Obreiros Evangélicos. O sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. Apresento perante vós o grande, magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção, o Filho de Deus, erguido na cruz. Isto tem de ser o fundamento de todo discurso feito por nossos ministros. I honestly do not know what our problem is. Honestamente, I do not know what our problem is. eu não sei qual é o nosso problema. Like we were reading earlier today from Testimonies to Ministers. Como nós estivemos lendo anteriormente em Testemunhos para Ministros, Ellen White speaks very clearly that the message that God sent through Jones and Wagner Ellen White disse claramente que a mensagem que o Senhor enviou por meio de Jones e Wagner, that is a message we are to take to the world. essa é a mensagem que nós devemos levar ao mundo. Christ and his righteousness. Cristo e sua justiça. She says it. Ela disse isso. We read it, Nós lemos isso, but we don't do it. mas nós não fazemos isso. And this is another very clear statement. Então aqui está outra citação muito importante, muito clara. The cross of Christ A cruz de Cristo is to be the foundation of every sermon. deve ser o fundamento de todo sermão.
And does not matter what subject we study, E não importa que outro assunto nós estudemos, every truth from the Word of God toda a verdade na palavra de Deus, is to be studied in the light that comes from Calvary. então deve ser estudada à luz do Calvário. And yet we have made all of these different doctrines. E E nós criamos todas essas doutrinas diferentes. And they're all separated from Jesus Christ. E todas essas doutrinas estão separadas de Jesus Cristo. The entire Bible Toda a Bíblia speaks of Christ. fala de Cristo. But we've done the same thing as the Jews of old. Então, nós temos feito a mesma coisa que os judeus de antigamente. They had all of these feasts, Eles tinham todas essas festas, all of these ceremonies todas essas cerimônias that would point them to Christ. que apontavam para Cristo. But they never got Christ out of them. Mas eles nunca conseguiram perceber Cristo nessas cerimônias. We have E many festas. doctrines Nós temos muitas doutrinas that are supposed to point us to Christ. que teoricamente apontam para Cristo, But we still missed it. mas nós continuamos perdendo ele. It's very interesting, this quote. Essa citação ela é muito interessante. There's so much to think about. Há muito aqui sobre o que pensar, But there's one thing that I want to point out. mas há uma coisa que eu gostaria de destacar, Because I knew this quote, porque eu conhecia esta citação. but it was only about 5 or 6 years ago I saw a detail that I had never seen before. Mas foi apenas aos 4 ou 5 anos atrás que eu percebi um detalhe que eu não havia percebido antes. The cross of Christ A cruz de Cristo is the great monument é o grande monumento of mercy, de misericórdia, salvation, salvação and redemption. e redenção. This is the cross of Christ. Isso é a cruz de Cristo. But did you see, I missed something. Mas eu perdi algo. Regeneration. Regeneração. Recreation. Recriação. The new birth O novo nascimento through the cross of Christ. através da cruz de Cristo. It's like we never even saw that word. Se nós não tivéssemos nunca lido essa palavra, Like we know that the cross of Christ is all about God's mercy. e nós sabemos que a cruz de Cristo nos dá misericórdia, It's all about salvation, também salvação our redemption. e redenção, But regeneration? mas regeneração It's never even come into our minds. nunca viria à nossa mente. And it never came into my mind. E nunca ocorreu à minha mente. The cross of Christ A cruz de Cristo is the very center of the gospel. é o centro do evangelho. And it is through the cross of Christ E é verdade que a cruz de Cristo, that we will receive the new nature. e é por meio da cruz de Cristo que nós receberemos a nova natureza. In 2023, I was here in Brazil, Em 2023 eu estive aqui no Brasil and I gave some presentations on the cross of Christ. e eu apresentei alguns estudos sobre a cruz de Cristo. And how it is that through the cross, God recreates us. E como, por meio da cruz de Cristo, Deus pode nos recriar. Tonight, I'm not going to go into that study, Então, hoje à noite, eu não vou retornar a este estudo, but they are there on the internet. mas eles estão na I internet. think when I was at IAG, No IAG, in the main congress I gave there, no congresso que eu apresentei lá, and in Pernambuco, where Cleoma preached the first time. isso, e em Pernambuco, em Caruaru, quando eu traduzi o Cameron pela primeira vez no Congresso Missionários. Probably the Pernambuco one is a good one. Provavelmente a de Pernambuco é
É mesmo. Because when I first arrived here, I was still getting familiar with É porque... I'm sorry, I agreed with you and I didn't translate. Oh, okay. I'm sorry. I said probably the Pernambuco one would be the better one. Então, provavelmente a de Pernambuco é a melhor para assistir. Because by that time my mind was getting used to working and presenting in this country with the Portuguese environment. Porque provavelmente tá no Missionários. Não, no YouTube. Porque provavelmente a de Pernambuco, Cameron, quando veio para Pernambuco, foi a segunda vez, né? Quando você veio para Pernambuco, foi a primeira vez. Ele já havia compreendido como transmitir a mensagem aqui no Brasil. Yeah. I think. But you can compare with IAGE if you want. Aham. Mas vocês podem comparar as duas mensagens, de IAGE e Missionários, se você But I desejar. do encourage you to look for those studies on the cross of Christ. Mas eu encorajo a cada um de vocês de ir atrás desses estudos sobre a cruz de Cristo. When I first discovered those things, it was a huge revelation to me. Quando eu descobri essas coisas, foi uma grande revelação para mim. It put everything in perspective. Colocou todas as coisas diante de mim na perspectiva correta. Why it is that the cross is a very center of the gospel. Como a cruz de Cristo é verdadeiramente o centro do evangelho. I don't normally recommend my own material. I don't normally recommend. Eu normalmente não recomendo nenhum material meu. But the study on the cross of Christ, Mas o estudo a respeito da cruz de Cristo that's not my study. não é o meu estudo. That's God's revelation. É o que Deus revelou. As imperfectly as it is presented. Ele está lá, esse estudo, tão imperfeito como ele possa ter sido apresentado. And so the cross of Christ, Então a cruz de Cristo, only by the cross of Christ will we be recreated. somente por meio da cruz de Cristo nós seremos recriados. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Let's read another quote from Ellen White. Então aqui uma outra citação de Ellen White. Youth Instructor. Cristo suportaria a penalidade da transgressão da lei de Deus, não para dar aos homens liberdade para continuar no pecado, mas para tirar-lhes a inclinação para o pecado, a fim de que não desejassem transgredir. Aqueles que recebem Cristo são obedientes aos seus mandamentos, pois sua mente, ou seja, a mente de Cristo lhes é dada. Ele os imbui com seu espírito de obediência e eles retornam à sua lealdade. Amen. Amém. You see this here. Então veja aqui, Christ bore the penalty of transgression. Cristo suportou a penalidade da transgressão. To do what? Para fazer o quê? Para tirar-lhes a inclinação para o pecado. To work a change in our hearts. Para que ele pudesse operar uma mudança em nosso coração. So that we will no longer be inclined to sin. Para que nós não estivéssemos mais inclinados a pecar. We will no longer want to sin. Para que nós não mais desejássemos pecar. So tonight we're going to look a little bit Então, esta noite nós vamos olhar um pouco mais, at Christ suffering that penalty. olhar um pouco mais a Cristo sofrendo esta penalidade. Because not only through the cross has God dealt with sinful humanity, Too long. not only through the cross Não é somente através da cruz has God dealt with the problem of sinful humanity, que Deus lidou com o problema do pecado da humanidade, but it is through the cross also mas é através da cruz também that he makes humanity willing que
que ele faz com que a humanidade deseje, to receive what he has accomplished through the cross. que ele faz com que a humanidade deseje receber aquilo que ele conquistou por meio da cruz. Because through the cross, he recreated humanity. Porque por meio da cruz ele recriou a humanidade. But he does not force himself on us. Mas ele não força que nós o aceitemos e aceitemos isso. He knocks on the door. Ele bate à porta. And so tonight, he's going to knock on our door Então, esta noite, ele vai bater à nossa porta. so that we will be willing Para que nós estejamos desejosos to let go of the old nature de deixar para lá, longe de nós, a velha natureza. Abandonar. what God takes away. O que o Senhor Deus retira, He always puts something better in its place. ele sempre coloca algo melhor no lugar. Remember that. Lembre-se disso. Anything in your life Qualquer coisa na sua vida that God wants to take away, que o Senhor Deus deseja retirar, remember, lembre-se, it's because He has something better é to put in its porque place. ele tem algo melhor para colocar no lugar. Have you ever experienced conviction for your sin? Você já experimentou a convicção de algum pecado? Really deep conviction. Uma convicção, uma certeza muito forte? Where you see no light at the end of the tunnel. Quando você não vê nenhuma luz no fim do túnel? You just want to die Que você só quer morrer because you feel like you were such an idiot. porque você percebeu que você foi um grande tolo, um grande idiota. Not only do you hate what you've done, Não somente você odeia aquilo que você fez, but you hate yourself mas você odeia a si mesmo and you don't want to continue to live. e você não quer continuar vivendo por Be- conta disso. Because if that's who I am, Porque esse é quem eu sou. and that's what I will always do, E é isso que eu sempre farei. I don't want to live. Eu não quero viver assim. I know the feeling, and I'm not the only one here. I know the feeling, Eu conheço este sentimento. and I'm not the only one here. E não é o único aqui. And many times E muitas vezes we feel bad nós nos sentimos muito mal. because of what we have done to others. Porque por causa do que nós possamos ter feito a outros. Maybe we have affected a friendship, Talvez o que nós tenhamos feito tenha afetado uma amizade and it's impossible to have that same friendship that we had before. e que se torna impossível ter a mesma amizade que nós tínhamos antes. Or maybe it was someone in the family, Ou talvez tenha sido alguém na família, a husband or a wife, um marido ou esposa, and we did something e nós fizemos algo that destroyed their trust. que destruiu a confiança deles. We didn't mean to do it, Nós não tínhamos a intenção de fazer, but we did. mas acabamos fazendo. And we have no excuse. E não temos desculpa. But now, Mas agora, they will never trust us again. eles nunca mais confiarão em nós. There are many things in life, Há muitas coisas na vida, many mistakes that we make, muitos erros que nós cometemos and you wish so desperately e que nós desejamos tão desesperadamente that life had one of these buttons. que a vida te tenha alguns desses botões. Retraso. Para voltar, né? Yeah? There's been many times in my life Há muitas ocasiões em minha vida where I wished that I could build a time machine que eu desejei poder construir uma máquina do tempo and so that I could go back in time para que eu pudesse voltar no tempo and not make the mistake that I made. e não ter cometido aquele erro que eu cometi. But I can't. Mas não é possível, não posso fazer isso. So sometimes Então, algumas vezes, I think it's easier just to crawl away and hide. às vezes é muito mais fácil engatinhar ali, engatinhar pelo chão e se esconder.
It's very interesting. É muito interessante. I was examining myself as I prepared this study. Eu estava examinando a mim mesmo enquanto eu preparava este estudo. Because there are many times that we feel bad for our sins. Porque muitas vezes nós nos sentimos mal pelos pecados que nós cometemos. We really regret what we have done. E nós realmente nos arrependemos do que nós já cometemos. But you know what? Mas sabe, Most of the time, a maior parte do tempo, we're only repenting because of the consequences. nós somente estamos nos arrependendo por causa das consequências. We do not generally think about Geralmente nós não pensamos a respeito the suffering we have caused Christ. do sofrimento que nós causamos a Cristo. Quote from Ellen White. Uma citação de Ellen White, o desejado de todas as nações. Entristecemo-nos muitas vezes, porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. First sentence. A primeira frase, Very true. muito verdade. Totalmente verdade. We repent because of the consequence. Nós nos arrependemos por causa das consequências, But we give very little thought to what our sins do to Christ. mas nós dedicamos pouquíssimos da nossa preocupação com relação àquilo que causamos a Cristo. Because we suffer a great infirmity Porque nós sofremos de uma grande enfermidade, of ingratitude. a enfermidade da ingratidão. We don't really appreciate the death, the sacrifice of Christ. Nós, de fato, não apreciamos a morte, o sacrifício que Cristo fez por nós. It's too easy for us to say, "Oh, please forgive me, God." É muito fácil dizermos, por favor, Senhor, me perdoe. It's just a form. A form, una forma. Form. Ah, ok. É uma forma. É apenas uma forma. Asking God to forgive us is not from the heart. Ah, não vem do coração. No. It's just a form. É uma forma de piedade. Yeah. And as I said, E como eu disse, I have to examine my own heart. eu tenho que examinar meu próprio coração. And I still suffer from the same disease of ingratitude. E eu ainda sofro dessa mesma doença da ingratidão. Because I do not make sufficient time to look. Porque eu não tomo tempo suficiente para ver And to meditate, e meditar to contemplate e contemplar the sacrifice of Christ for me. o sacrifício de Cristo por mim. Very next sentence. A próxima frase. Por todo pecado é Jesus novamente ferido. Por todo. Por todo. Every time we sin, Sempre que pecamos, Jesus is wounded again. Jesus é ferido novamente. Do we think about that? Você já pensou sobre isso? Not as much as we should. Não tanto quanto nós deveríamos. If ever. And maybe we never have. E talvez nós nunca tenhamos sequer pensado a esse respeito. A quote that goes with that one. Manuscritos inéditos Is de Ellen White. una cita relacionada con el otro. Se harmoniza. Uma citação que se harmoniza com a anterior.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Durante cada momento da vida de Cristo em nosso mundo, Deus repetia sua dádiva. Cristo, o sem pecado, estava fazendo um sacrifício infinito pelos pecadores para que eles pudessem ser salvos. Ele veio como um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E aqueles por quem ele veio o consideravam ferido, castigado por Deus e afligido. O cálice do sofrimento foi colocado em suas mãos, como se ele fosse o culpado, e ele o esvaziou até a última gota. Ele carregou o pecado do mundo até o amargo fim. E, no entanto, os homens continuam a pecar e Cristo continua a sentir as consequências de seus pecados como se ele próprio fosse o culpado. This is very serious, isn't it? It's terrible. Os homens continuam a pecar e Cristo continua a sentir as consequências de seus pecados como se ele própria fosse a culpada. Continua. Calvary has not finished. O Calvário não acabou. The experience of Calvary A experiência do Calvário, will exist as long as sin exists. a experiência do Calvário existirá enquanto o pecado existir. Because where there is sin, Porque onde há pecado, there must be a Savior. precisa haver um Salvador. And so there is more to the cross of Christ Então, há muito mais sobre a cruz de Cristo than we realize. do que nós realmente sabemos, percebemos. Which subject will we study for eternity? Qual é o tema que nós estudaremos por toda a eternidade? The cross of Christ. A cruz de Cristo. There's a lot more for us to know. Há muito mais para nós conhecermos. When Jesus comes the second time, Quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez, or the end of 1,000 years, após o fim dos 1000 anos, there's no more prophecy to study. não haverá mais profecia para estudarmos. When Jesus comes and changes our bodies, Quando Jesus vier e mudar o nosso corpo, no more health reform to study. não haverá mais reforma de saúde para estudarmos. But there is one subject Mas haverá um assunto that we will never finish studying. que nunca finalizaremos, terminaremos de estudar. And so do not think that you know everything about the cross of Christ. Do not think that you know E não pense que você sabe tudo a respeito da cruz de Cristo. everything about the cross of Christ. Tudo sobre a cruz de Cristo. Oh no. Não. There's a lot more to Há learn. muito mais a respeito desse tema. Infinite. É infinito. He continues to suffer the consequences of our sins. E ele continua a sofrer as consequências do nosso pecado. How would you like to take a knife and constantly stab your best friend? Would you like that? Você gostaria de que pegassem uma faca e continuassem a esfaquear o seu melhor amigo? Você gostaria de ver isso? That's what we're doing to Christ. É isso que nós fazemos com Cristo. Every time we sin, we're killing him. Toda vez que nós pecamos, nós o matamos. Let's think about God's forgiveness. Vamos pensar agora sobre o perdão de Deus. We read part of this quote before, Nós lemos uma parte desta citação antes, but let's read the whole quote. mas agora leremos a citação completa. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída
e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. We cannot. Nós não conseguimos. Get that into your head. Coloque isso na sua mente. We cannot. Não conseguimos. But Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. if you have ever experienced the true repentance for sin, Se você, em algum momento, teve a experiência do verdadeiro arrependimento pelo pecado, hating yourself for your offense against God, odiando a sua ofensa cometida contra o Senhor Deus and for what you have done to Jesus Christ, e se odiando pelo que você fez a Jesus Cristo, this will mean everything to you. isso aqui significa tudo para você. That you can stand before God Que você pode ficar de pé perante Deus as righteous. como uma pessoa justificada, justa. And elsewhere she says, E também ela diz, just as if you had not sinned. justo como se você nunca tivesse pecado. That's desirated, if I remember right. Desejado. O desejado de todas as nações afirma isso também. Now, let's have a think about this. Então vamos pensar sobre isso. The worst things that we have ever done. As piores coisas que nós já praticamos, The worst things. as piores e piores. The God of the universe, O Deus do universo, who sees everything, que vê todas as coisas, who knows everything, que sabe de todas as coisas, he will look at you ele olhará para você as though you never did it. como As though you never did it. did it what? Like you never did that sin. E ele olhará para você como se você nunca houvesse pecado. You know, I'm praying that God will open the doors for me to take the story of God's forgiveness Eu oro ao Senhor que Ele me dê a oportunidade de contar a história, de contar sobre o perdão de Deus into the prisons. nas prisões. Because there, Porque lá they know who they are. eles sabem quem eles são. We don't. Nós não sabemos. We're Laodicea. Nós somos Laodiceia. We think Nós pensamos that there's nothing wrong with us. que não há nada de errado conosco. And so the message of God's forgiveness Então a mensagem do perdão de Deus, many times muitas vezes, goes in one ear, entra por um ouvido comes out the other. e sai pelo outro. It doesn't even touch the heart. Não, essa mensagem não toca o nosso coração. But the people in the prisons, Mas as pessoas que estão na prisão, they need a message of forgiveness. essas pessoas precisam da mensagem de perdão. They Eles would love to stand before God as though they never sinned. Eles amariam estar de pé diante de Deus como se eles nunca tivessem pecado.
It's incredible É incrível that we que nós can do such terrible things possamos ser capazes de fazer coisas tão terríveis and we can walk away e que nós podemos sair caminhando innocent. de forma inocente. Incredible. Não é incrível? Okay. Sim. We still suffer the consequence. Nós ainda sofremos as consequências. God never takes them away. O Senhor Deus nunca elimina as consequências. But the guilt Mas a culpa, and the accountability, responsibility, responsibility, e a responsabilidade before Him, diante dele, the judge, o juiz, there is no more sin. não há, diante de Deus, não há mais nenhum pecado. And whose opinion is worth the most? Então, qual é a opinião que mais pesa? Man's A dos homens or God's? ou a de Deus? God's. Sim, a de Deus. Our fellow human beings may continue to condemn us, Os seres humanos, as pessoas podem continuar a nos condenar, but what matters mas o que importa is how God looks upon us. é como o Senhor Deus nos considera. And He looks at us E Ele olha para nós as completely innocent. como se fôssemos completamente inocentes. We never did anything. Como se nunca tivéssemos feito absolutamente nada de errado. I still struggle to believe this. Eu ainda luto para compreender isso. How is it possible? Como isso é possível? I thank God that He is not like me. E eu louvo a Deus porque Ele não é como eu sou. But you know what? Mas sabe de uma coisa? I talked about this the last time Cleoma was translating for me. Eu falei sobre isso da última vez e Cleuma estava traduzindo também. We get to go free. Nós precisamos ser livres, libertos. But someone has to pay the price. Mas alguém precisa pagar o preço. We don't think about this. Nós não pensamos sobre isso. We say, oh, thank you so much for forgiving me. Nós dizemos, muito obrigado, Senhor, por ter me perdoado. And we get on with our lives. E continuamos com a nossa vida. But what just happened? Mas o que acabou de acontecer? Someone had to pay the price. Alguém teve que pagar o preço. Forgiveness is not free. O perdão não é gratuito. What did we read before? O que lemos antes? That by every sin, Que para todo pecado, Jesus is wounded again. em todo pecado, em cada pecado, Jesus é ferido novamente. Let's finish this paragraph. Vamos finalizar com esse parágrafo. Por todo pecado é Jesus novamente ferido. Hebreus 6:6. E ao olharmos aquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. We want the new nature Nós queremos uma nova natureza, that doesn't love sin. uma nova natureza que não ame o pecado. How will God work that change in us? Como o Senhor Deus operará esta mudança em nós? Through the cross of Christ. Por meio da cruz de Cristo. But we need to think about it more than we do. Mas nós precisamos pensar a respeito deste assunto mais do que temos feito até aqui. We need to go deeper into the subject. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais neste assunto. The serpent on the stick. The serpent on the stick. A serpente na haste. By beholding it, Ao contemplar, the people were cured. as pessoas eram curadas. As we behold Christ À medida que contemplamos a Cristo, on the cross, ali na cruz, being made to be sin for us,
sendo feito, tornado pecado em nosso lugar, we will be healed. por meio disso seremos curados. Who killed Christ? O que matou Cristo? The Jews? Quem matou Cristo? Os The judeus? Pharisees? Os fariseus? Eu matei Cristo. My message last time I was here A minha mensagem da última vez em que estive aqui was very simple. foi muito simples. Many times we want to think, yes, Jesus died for me. Muitas vezes nós dissemos, sim, Jesus morreu por mim. It doesn't touch our hearts. Isso não toca o nosso coração. And so there's another message. Então, a outra mensagem. Jesus died because of me. Jesus morreu por minha causa. Now that changes things a little bit. E isso, então, muda as coisas um pouco. Because 2,000 years ago, we see ourselves so separated from that event. Porque isso aconteceu há 2000 anos atrás. Estamos tão separados deste evento. It's just an event. Foi só um evento. Oh no, my friends. Não, meus amigos. We were there. Nós estávamos lá. We put those nails into his hands, Nós colocamos aqueles pregos nas suas mãos into his feet. e nos seus pés. We were in the multitude of people around him, Nós estávamos no meio daquela multidão de pessoas ao redor dele, laughing at him and saying all these cruel rindo things. e dizendo todas aquelas coisas terríveis para ele. He died because of me. Ele morreu por causa de mim. But what I want us to think about Mas eu gostaria que nós pensássemos is the character of God in this respect. The character of God in this respect. eu gostaria que nós pensássemos a respeito do caráter de Deus neste contexto. We know the scripture, Nós conhecemos a Escritura. John 3 verse 16. João 3,16. He loved us so much Ele tanto nos amou that he gave his son. que deu seu filho. For what? Para quê? What happened to his son? O que aconteceu com seu filho? What was done to him? O que fizeram com ele? To be used and abused. Ele foi usado, abusado. Have a think about this. Vamos pensar sobre isso. Did the Father send his son to earth O pai enviou seu filho à terra to have a lovely vacation? para ter férias agradáveis? No. Não. The entire life of Christ, he was being harassed by Satan. Durante toda a existência de Cristo aqui na terra, ele foi perseguido, judiado por Satanás. And in the end, E no final, what did these human beings do to him? o que estes seres humanos fizeram a ele? And the Father knew what was going to happen. E o pai sabia o que iria acontecer. I want to share with you a quote Eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação that has always left me really impacted. que sempre me impactou. O desejado de todas as nações. O Sinédrio declarara Jesus digno de morte, mas era contrário à nação judaica julgar um preso de noite. Numa condenação legal, coisa alguma se poderia fazer senão à luz do dia e em plena sessão do conselho. Não obstante, o Salvador foi tratado, então, como criminoso condenado e entregue para ser maltratado pelos mais baixos e vis da espécie humana. O palácio do sumo sacerdote circundava um pátio aberto, onde se haviam reunido os soldados e a multidão. Através desse pátio foi Jesus levado para a sala da guarda, encontrando de todo lado zombarias por sua declaração de ser o Filho de Deus. Suas próprias palavras, assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu, como Mateus 26:64, eram escarnecedoramente repetidas.
He was treated as a condemned criminal Ele foi tratado como um criminoso condenado. and delivered to which kind of people? E ele foi entregue para que tipo de pessoa? The worst of the worst. Os mais baixos e vis. To do whatever they wanted with him. Para fazer com ele o que quer que eles desejassem. The paragraph continues. Enquanto se achava na sala da guarda, esperando o seu julgamento legal, não foi protegido. A plebe ignorante vira a crueldade com que ele fora tratado perante o concílio, aproveitando-se assim para manifestar todos os satânicos elementos de sua natureza. A própria nobreza e divindade de Cristo os provocara a fúria. Sua mansidão, inocência e paciência majestosas enchiam-nos de um ódio de satânica origem. A misericórdia e a justiça foram calcadas a pés. Nunca foi um criminoso tratado tão desumanamente como foi o Filho de Deus. Terrível. The details are not written. Os detalhes não estão escritos, But we can read between the lines. mas nós conseguimos ler entre linhas. Those people around him, Aquelas pessoas que estavam ao redor dele, they manifested what? eles manifestaram o quê? Todos os satánicos elementos de sua natureza. He suffered more abuse than we have even dared to imagine. Ele sofreu mais abuso do que nós podemos imaginar. And there are condemned criminals E lá havia criminosos condenados in the prisons nas prisões who suffer a lot of abuse. que sofreram muito abuso, Many different types of abuse. muitos e diversos tipos de abusos. Nunca fue un criminoso tratado tan deshumanamente como Jesucristo. Como foi Jesus Cristo. And still, the Father sent his Son, E ainda assim o Pai enviou o seu Filho, knowing what he was going to suffer. sabendo o que ele sofreria. Do you have children? Vocês têm filhos? Could you let your child suffer abuse like that? Vocês permitiriam que seus filhos sofressem abuso como esses? Not even if it would save the life of someone else. Não, nem para salvar a vida de uma outra pessoa. There's no way that any parent on this earth would let their child suffer De something forma like that. alguma, um pai ou uma mãe faria isso com seu filho. Christ suffered more than we can imagine. Cristo sofreu mais do que nós podemos imaginar. And there's this quote here from Desire of Ages. Vamos ler esta citação do Desejado de Todas as Nações. As he bore our sin and was separated from the Father, Então, quando ele suportou os nossos pecados, ele foi separado do Pai. Mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino, do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. so even though he suffered physically, Muito embora ele sofresse fisicamente, the worst o pior was the guilt. The era guilt a culpa that caused him to feel separation from his Father. que levou ele a sentir aquela separação entre ele e o Pai. God so loved us Deus tanto nos amou that he gave us his Son, que ele nos deu o seu Filho, knowing what we would do with him. sabendo o que
nós faríamos com ele. And even after we do everything we do to him, E mesmo após nós fazermos tudo que nós fizemos com ele, like these possessed men who abused Jesus Christ, como estes homens possessos que abusaram de Jesus, if they repented, se eles se arrependessem, Jesus o Senhor Jesus would be the one counted as guilty ainda assim seria aquele contado como culpado of treating God's grace like that. de tratar a graça de Deus daquela forma. Everything that we repent of Tudo aquilo do qual nós nos arrependemos, Jesus is blamed for it. é Jesus que recebe a culpa disso. This is what happens. É isso que acontece. Whatever we have done, O que quer que tenhamos feito, he will be counted as the one who did it. ele será contado como aquele que praticou aquilo. Have a think about this. Pense sobre isso. Have you ever lied? Você em algum momento já mentiu? The author of truth gets counted as a liar. O autor da verdade, então, é contado como mentiroso. Have you ever stolen anything? Você em algum momento já roubou algo? He gets counted as a thief. Ele é contado como sendo ladrão. Have you ever blasphemed God? Você já blasfemou de Deus? The Son of God O Filho de Deus has to suffer the punishment as though he blasphemed his Father. tem que sofrer, o Filho de Deus tem que sofrer a culpa de como se ele mesmo tivesse blasfemado do Senhor. Have you ever committed adultery? Você já cometeu adultério? The one who hated sin with a perfect hatred, Aquele que odeia o pecado com ódio perfeito, he gets counted as the adulterer. é ele que é contado como adúltero. What happens when a murderer repents? O que acontece quando um assassino se arrepende? The Creator, O Criador, the Savior, o Salvador, is counted as killing that person. é contado como sendo ele, como se ele tivesse praticado aquele ato de assassinato. When the general of an army repents, Quando o general de um exército se arrepende, the Creator o Criador dies or pays the penalty for all of those lives that the general took. o Salvador, ele paga por todas aquelas vidas que foram tiradas. And what if an abuser of children repents? E se um abusador de crianças se arrepende? Jesus loved the little children. O Senhor Jesus ama as criancinhas. He received them. Ele as recebeu, He blessed them. ele as abençoou. But if that abuser of children repents, Mas se aquele abusador de crianças se arrepende, Jesus is accused of destroying that child's life. Jesus é acusado de destruir a vida daquela criança. This is the reality of the cross. Essa é a realidade da cruz. These are the things we don't stop to think about. Essas são coisas que nós não paramos para pensar a respeito delas. Whatever we have done, O que quer que tenhamos feito, whatever we do, ou o que quer que façamos, Jesus is counted as the one who did it. Jesus é contado como aquele que praticou cada ato desses. We stand before God without sin. Nós ficamos em pé diante de Deus como se estivéssemos sem pecado, As though we never did it. como se nós nunca tivéssemos feito absolutamente nada. But someone has to pay the price. Mas alguém tem que pagar o preço.
You know, as Christ hung upon the cross, Sim, Cristo ali sobre a cruz, bearing our guilt, suportando a nossa culpa, carregando a nossa culpa, he suffered the wrath of his Father. ele sofreu a ira de seu pai. The Father himself O próprio pai was forced to be angry at his Son. foi forçado a ter ira em relação ao seu filho. He punished him Ele puniu a Cristo for something he never did. por algo que ele nunca cometeu. Do you like to be blamed for something that you never did? Você já foi culpado por algo que você não havia cometido? Oh, no, it's not my fault. Não, não é a minha culpa. But Jesus, Mas o Senhor Jesus, I did it. o Senhor Jesus fez, disse, eu fiz, eu cometi. And why does he do this? E por que ele faz isso? Because he loves us. Porque ele nos ama. He doesn't want to spend the rest of eternity without us. Ele não quer passar o resto da eternidade sem nenhum de nós. And our Father Então, Pai, was willing. o Pai Was willing to send his Son Então o Pai queria enviar o seu filho. even though he knew what we would do to him. Ele quis enviar o seu filho, mesmo sabendo o que fariam com ele. And we doubt God's love. E sem o amor de Deus, We doubt that God loves us. sem que o Senhor Deus nos ame, Why do we doubt? por que que nós duvidamos? Because we don't think about what he has done for us. Porque nós não pensamos no que ele fez por nós. I think I misunderstood. you did. I think Yes. I misunderstood. I misunderstood. And after everything that God has done, Então, depois de tudo que o Senhor Deus fez, we doubt God's love. nós ainda duvidamos do amor de Deus. Perdão, irmãos, corrigido agora. Because we don't take the time to study that sacrifice. Porque nós não separamos tempo para pensar neste sacrifício. It was hard for the Father to send his Son. Foi difícil para o Pai enviar o seu filho. There's a quote here. Há uma citação aqui. Primeros escritos. Primeiros escritos, disse o anjo: pensais que o Pai entregou o bem-amado filho sem luta? Não, não. Foi de fato uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria perecer o homem culpado ou se daria o seu querido filho para morrer por eles. Ellen White, in this book, in this chapter, Ellen White, neste capítulo, neste livro, describes how Christ had to go before the Father 3 times. descreve como Cristo precisou ir diante do Pai por 3 vezes Before he would permit him to enact the plan of salvation. antes que o Pai permitisse que ele levasse avante o plano da salvação. They had this agreement from eternity. Eles tinham este acordo desde os tempos eternos. The alianza eterna. A aliança eterna. O pacto eterno. But when it came to the moment in which they needed to put that plan into action, Mas quando chegou o momento em colocar este plano em ação, it was very hard for the Father. foi muito difícil, muito duro para o Pai. He loved us, Ele nos amava, but he loved his Son. mas ele também amava o seu filho. And can you see how much Jesus loves us? Você consegue ver o quanto Jesus nos ama? 3 times he pleaded with his Father. 3 vezes ele suplicou ao Pai. Because he loves us. Porque ele nos ama.
He wanted to come to this earth. Ele queria vir a esta terra. Jesus knew what we would do to him. Jesus sabia o que nós faríamos com ele. He knew how much we would not appreciate. Ele what he sabia would que do. nós não apreciaríamos o que ele fez por nós. But he could not. He was not happy to remain on the throne of God Mas ele não estava feliz em permanecer ali no trono de Deus while we were lost in sin. enquanto nós estávamos aqui perdidos em pecados. He was willing to suffer all of that abuse Ele queria passar por todo aquele abuso for us. por nossa causa. He was willing to be blamed for our sin. Ele queria ser culpado pelos nossos pecados. He wanted Ele queria. to be blamed for our sins. Ele queria ser culpado pelos nossos pecados. He wanted Ele queria, because he loves us. porque ele nos ama. Amém. And us? E nós, Yeah, la 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 la. We don't even study the sacrifice of Christ. nós nem mesmo estudamos o sacrifício de Cristo. And then we wonder why E nós nos perguntamos por quê? we see no change in our hearts. Por que nós não percebemos nenhuma mudança no nosso coração? My friends, Meus amigos, the solution is not something very difficult. a solução não é algo muito difícil. Look Veja, contemple, and live. olhe e viva. Take time to study the sacrifice of Christ. Tome tempo para estudar o sacrifício de Cristo. When you see what you've done, Quando nós virmos o que ele fez, see Jesus. veja Jesus. Standing before the law Veja Jesus ali diante and saying, before the law, diante da lei and saying, e dizendo: I did it. eu o fiz. It's not fair. Não é justo. And I'll say that again. E eu direi novamente: It is not fair não é justo, because Jesus porque Jesus did not do it. não o fez. Why should he have to suffer the results of what we've done? Por que ele deveria sofrer o resultado daquilo que nós fizemos? It's not fair. Não é justo. And you know, when I found myself at the bottom of the pit Então, quando eu estava ali no fundo do poço, because of my mistakes, por causa dos meus erros, and I found him suffering those consequences with me, e eu o encontrei ali, o vi ali, sofrendo essas consequências junto comigo, and the blame, e também a culpa, I could not accept it. eu não pude aceitar. I did not want to accept it Eu não queria aceitar, because I knew porque eu sabia it was not right. que não era certo, It was not fair. que não era justo. Why should he suffer for something that I have done? Por que ele deveria sofrer por algo que eu havia feito? And I was ready to fight. I was really Ready to fight. fight? Yeah. E eu queria brigar. Brigar? Yeah. Really? Yeah. Get out of my pit. Ah, dizendo para Jesus, saia do meu poço. You shouldn't be here. Você não deveria estar aqui. You had nothing to do with what I did. Você não tem nada a ver com o que eu cometi, com o que eu fiz. It's not your fault. Não é sua culpa. Go away. Saia. And he said to me, E ele disse para mim, no, não, I'm not going anywhere. não vou a lugar algum. I'm going to stay here with you. Eu vou permanecer aqui com você. And I'm going to take the blame.
e eu levarei a culpa, because I love you. porque eu amo você And I don't want to be without you. e eu não quero viver sem você. And you know what? E sabe, It broke my heart. isso quebrou o meu coração. My life has never been the same. Minha vida nunca mais foi a mesma. It's at the cross, my friends. It is Aceita? at the cross. É na cruz, meus amigos, That's where we will find the new heart. que nós encontraremos um novo coração. We will never experience the new birth Nós nunca experimentaremos o novo nascimento without the cross of Christ. sem a cruz de Cristo. Never. Nunca. It is impossible. É impossível. If we want to be like Him Nós queremos ser como Ele and hate sin like Him, e odiar o pecado como Ele. we need to go to the cross. Se nós queremos isso, precisamos ir à cruz. We need to stay at the cross. Precisamos permanecer na cruz. Because the old nature Porque a antiga natureza always wants to come back. sempre quer voltar. We must remain at the cross. Nós precisamos permanecer ali à cruz, na cruz. That 1 hour every day, 1 hora todos os dias, contemplating the life of Christ, contemplando a vida de Cristo, is probably the best counsel that Ellen White ever gave to us. provavelmente tenha sido o melhor conselho que Ellen White tenha deixado para nós. And she says, E ela diz: especially meditate upon the closing scenes of his life. em especial, medite a respeito das cenas finais da vida de Cristo. Because there Porque lá is where we will see é onde nós veremos what we do to him. o que nós fazemos com Ele. And we will hate it. E nós odiaremos isso. We will come to hate sin Nós odiaremos o pecado. because of what it does to him. Porque por causa do que o pecado faz com ele. Let's read this statement again. Vamos ler esta citação mais uma vez. O desejado. Entristecemo-nos muitas vezes, porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Our disease Nossa doença, ingratidão, because we never think about it. porque nós nunca pensamos a esse respeito. My friends, Meus amigos, we need to get our priorities right. nós precisamos estabelecer as nossas prioridades. Our hearts will never change. Nossos corações nunca mudarão. Our lives will never change Nossas vidas nunca mudarão. until Até que we take the time tomemos tempo to study the sacrifice of Christ. para estudar o sacrifício de Cristo. By beholding, we will become changed. Pela contemplação é que nós somos transformados. When you fall into those little sins, Quando nós caímos nestes pequenos pecados, remember, lembre-se, it's because you were not looking é porque você não está olhando at Christ. para Cristo. Because if we will keep looking at him, Porque se nós mantivermos o nosso olhar nele, keep meditating upon his sacrifice, se continuarmos a meditar sobre este sacrifício, we will not want to sin. nós não desejaremos pecar. And those little foxes that spoil the vine, Aí aquelas raposinhas que destroem a vinha acabarão. yeah, we don't want them anymore. Nós não queremos mais isso. Yeah.
Shall we have a word of prayer? Podemos orar? And the person who was going to read the text, they can pray, please. A pessoa que leu o texto. Aqui, irmã, pode fazer a oração final por nós, por gentileza? Querido Deus, amado Pai Celestial, eu inicio, Senhor, este momento de oração, te agradecendo, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Amém. Te agradecendo, Senhor, por tudo que fez, faz, está fazendo e fará. Nós somos dignos, Senhor, de tanto amor. Obrigada, porque Teu Espírito Santo quebrantou o nosso coração neste final de semana. Amém, Pai. Isso só nos fortalece, porque sabemos que o Teu amor ainda está sendo derramado sem limites sobre nós. Mesmo sem nós termos nenhum merecimento. Mas a Tua graça, que nós não compreendemos, a imensidão da Tua misericórdia, que nós não compreendemos, está sendo derramada como uma avalanche em cima de nós. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Nos limpa, Senhor. Quebranta o nosso coração. Revela o nosso caráter, por mais difícil que seja, porque é a única coisa que nós precisamos, Senhor. É de verdadeiramente reconhecermos a nossa condição. Eu não consigo ver na minha humanidade pequena e insignificante, Senhor, como é que o Senhor pode revelar mais o seu amor do que como o Senhor tem feito por nós? Nós estamos muito, Senhor, mas muito atrasados no Teu plano. Mas mesmo assim o Senhor não desistiu de nós. E eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que derramou um precioso sangue na cruz do Calvário. Que este sangue não tenha sido em vão na minha vida e na vida de nenhum dos meus irmãos que estão aqui. Porque nenhum de nós estamos aqui por acaso. O Senhor planejou esse momento para cada um de nós, de maneira muito individual e personalizada. O Senhor não queria falar com quem não está aqui. O Senhor queria falar com nós que estamos aqui, do jeito que somos, como estamos, na condição que vivemos. É assim que o Senhor nos aceita. E por isso estamos aqui. Obrigada, Deus. O meu coração está muito grato pelo Teu amor. Amém. Mas eu estou envergonhada, Senhor. Envergonhada. De muitas vezes ter crucificado o Senhor novamente. E de ainda estar fazendo isso, Senhor. Que esse não seja mais um evento, Senhor, em nossas vidas. Amém. Que esse não seja apenas mais uma palestra, mais uma reflexão. Mas que nós possamos, a partir de agora, Senhor,
permitir a tua obra redentora em nossas vidas. Amém, Senhor. Permitir a tua obra de regeneração em nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Que nós possamos, a cada dia, nos humilharmos diante do altar do Senhor, Sim, Senhor Deus. levando em sacrifício, Senhor, coisas tão insignificantes nesse mundo que muitas vezes nós colocamos como prioridade. Sim, Senhor. Trocamos às vezes, Senhor, momentos tão especiais diante da tua presença por coisas tão fúteis, coisas tão passageiras, tão insignificantes, não dá nem para mencionar, mas nós fazemos isso porque nós somos cruéis, Senhor. Nós somos maus. E obrigada, Senhor, porque mesmo assim o Senhor não desistiu de nós. Desde 1888 o Senhor ainda luta com este povo. O Senhor ainda ama esse povo como ele é, cheio de defeitos, de falhas. E eu sou esse povo, Senhor. Nós somos esse povo. Mas nós estamos aqui neste momento, Senhor. Eu creio que é um momento de renovação espiritual, de reafirmar a nossa fé, de nos quebrantarmos diante do teu altar, de nos entregarmos, de nos emulharmos. Este é o momento. Eu entendo que este é o momento. Não é por acaso que as coisas acontecem na vida dos seus filhos, porque nós temos orado para que tu completes a obra que já iniciaste nas nossas vidas. Uns têm 20, 30, 40 anos, eu tenho mais de 30 anos na igreja, Senhor. 30 anos no caminho. Mas eu tenho recebido, Senhor, uma verdade como se eu tivesse começado agora. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor complete a obra que já iniciaste em nossas vidas. Que nós possamos honrar o teu nome com a nossa história nesta terra. Que possamos brilhar por ti neste mundo em trevas aonde o Senhor nos colocar. Este é o desejo do nosso coração, Senhor, mas nós não sabemos como fazer isso. Nós não temos poder para isso, nós não temos condições nem de nos arrependermos, porque o verdadeiro arrependimento vem de ti. Então, por favor, envia o teu arrependimento ao nosso coração. Quebranta, Senhor, este coração duro, de dura serviço de pedra, que não consegue nem amar os nossos irmãos. Verdade, Pai. Quanto mais amar a Cristo. Nós só temos um coração duro para te entregar, mas nós queremos entregá-lo nesta noite. Nós queremos entregar a ti para que tu possas operar segundo o teu plano, segundo a tua vontade. Segundo, Senhor, o teu grande amor, porque o único desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo é nos salvar. E nós temos lutado contra essa salvação, Pai. Nós temos lutado contra. Nós confessamos diante de Ti o nosso pecado. Nós entregamos a Ti o nosso pecado, porque nós não sabemos o que fazer com eles. Mas nós sabemos que o Senhor tem a solução para todas as nossas necessidades. Que nós possamos aprender com o nosso professor, nosso Consolador, o Espírito Santo. E não perdermos mais tempo para nos entregarmos em reservas a Ti. Porque nós vamos, pela graça e pelo poder da cruz, ser o alto clamor dos últimos dias. O Senhor nos levantou para isso nesse momento da história da terra. E nós estamos, Senhor, nos entregando para que Tu completes a obra. Fica conosco, permaneça conosco e nos ajude a permanecer na Tua presença. Nós oramos agradecidos porque a nossa oração chegou ao Teu trono de graça pela bondade e misericórdia do sangue do Cordeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Me perdoem, irmãos. Would you like to say something? Would you like to say something? No? No. May the Lord
grant you all a good night's rest. Que o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono, de descanso. And that these thoughts E que esses pensamentos will abide with you. permaneçam em vocês. That you will never forget Que vocês nunca esqueçam how the Spirit has touched your hearts this night. como o Espírito Santo tocou os corações nesta noite. Because this is the way in which He will give us the new heart. Porque esta é a forma em que Ele nos dará um novo coração. And my friends, E meus amigos, this is not what we feel when we contemplate Christ. isso não é o que nós sentimos quando contemplamos What we feel. Isso é o when que we- nós sentimos quando contemplamos a Cristo. No human can create that feeling. Nenhum homem pode criar este sentimento. That is the work of the Holy Spirit upon the heart. E isso é a obra do Espírito Santo em nosso coração. And there is so much more He wants to do for us. Há muito mais que Ele deseja fazer por nós. May He have a people ready very soon. E que Ele possa ter um povo pronto, preparado, o mais rápido possível. May the Lord be with each of you and bless you. Que Deus esteja com cada um de vocês e os abençoe. Então amanhã nós teremos a nossa meditação matinal às 6:30 da manhã. Tá bom? Uma boa noite, queridos. See you tomorrow, my friends. Have a nice rest. Thank you for translating. Thank you for the patience again. I think that when is the day, as we've been the whole day, and I'm a little bit tired, and sometimes when I look at your mouth in order to concentrate, when you turn, Yeah, for me it it's makes it more difficult. difficult. Yes, and the baby crying, and I was trying to look at